Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades, informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o clássico desse domingo entre Vasco e Palmeiras, jogo que acontecerá lá no Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde. Então a gente vai trazer para vocês a provável escalação, o que a gente pode esperar dessa equipe que será novamente comandada pelo treinador interino Felipe Loureiro, né, o Felipe Maestro, e também vamos falar sobre a situação aí de treinador, né, porque parece que o Pedrinho tá aí pensando em efetivar o Felipe como treinador principal, em vez de contratar um novo técnico, né? O Vasco está negociando com o Fernando Diniz, né, treinador ex-Fluminense, campeão de Libertadores, passagem por seleção brasileira. Teve alguns outros nomes também sendo oferecidos, como por exemplo o caso do treinador José Pereira. Então a gente vai falar bastante sobre essa situação, vou dar minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Então antes de a gente dar início, queria convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Clica nele, vem fazer parte aqui da nossa família. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E quem puder compartilhar, quem puder divulgar o conteúdo aqui nas redes sociais e principalmente nos grupos de WhatsApp, a gente fica muito contente com a ajuda de todos vocês. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo, né, cara? Sobre esse clássico aí, Vasco e Palmeiras, clássico que já definiu aí, já foi final de campeonato sul-americano, já foi final de campeonato brasileiro. Um clássico que nos últimos 20 anos, Palmeiras aí tem ampla vantagem, né? O Palmeiras vem aí, obviamente, como favorito. O Vasco era para jogar em casa, era para jogar em São Januário, porém, por questões financeiras, o Pedrinho, que é o presidente, acabou vendendo o mando de campo para a partida acontecer no Mané Garrincha em Brasília. Tem nada contra o torcedor de Brasília, muito pelo contrário. Torcida vascaína no Centro-Oeste é sensacional, né? Impressionante a quantidade de torcedor do Vasco no Goiás, Brasília, enfim, no Distrito Federal. Mas a gente sabe que o campo vai ser neutro, né? Serão torcidas divididas, vai estar meio a meio. Metade torcida do Vasco e metade torcida do Palmeiras aí nesse domingo, a partir das 4 horas da tarde. Novamente, o Vasco será comandado pelo treinador interino Felipe Loureiro, né, que comandou o time no último jogo, e o Vasco foi muito mal, diga-se de passagem, né? E a gente pode ter mudanças na equipe, a gente pode ter uma alteração aí no time titular, né, uma mudança no meio de campo, né? O Vasco deve ir a campo com a seguinte escalação: no gol, Léo Jardim, na lateral direita, PH e na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, né? Infelizmente, o Maurício Lemos segue fora, né? Segue ali com aquele problema na costela, né? Teve uma fratura. Ninguém sabe quando o jogador vai retornar aos gramados. Meio de campo, a gente deve ter Hugo Moura de primeiro volante. O Jair deve sair do time, deve perder a vaga, né? Quem deve entrar no time ali é o Tietê ou o Matheus Cocão. Fechando ali o meio de campo, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. E lá na frente, Ryan e Pablo Verrete. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time, né? A formação tática não vai mudar muita coisa, né? Para mim, o principal que deveria mudar é a atitude, é a força de vontade, é a dedicação, é a entrega, né? A vontade de vestir essa camisa e mostrar dentro de campo, né, que realmente está representando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, jogo complicado, jogo difícil. Em caso de uma derrota, o Vasco pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Se o Vasco perder do Palmeiras e os times que estão atrás do Vasco vencerem as suas partidas, o Vasco pode sim
terminar ali entre os 4 últimos colocados da competição, o que já seria um grande desastre, né? Então realmente é um jogo de suma importância, até porque na quarta-feira, né, o Vasco já encara o Puerto Cabello, né, jogo fora de casa lá na Venezuela, né, pela Copa Sul-Americana. E agora falar um pouquinho sobre a situação de treinador, né? Como vocês sabem, o Vasco nos últimos dias aí, nas últimas 72 horas, vem negociando com o treinador Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, que já teve uma passagem no Vasco, que já deixou claro que gostaria de retornar ao Vasco da Gama, né? Recentemente foi campeão da Libertadores da América pelo Fluminense, teve uma passagem pela seleção brasileira, né? O Fernando Diniz, que ele é odiado e amado por onde passa, né? Umas pessoas amam o trabalho dele pela forma de implementar, né? Um cara que é muito sério, um cara que dá dura em jogador, um cara que não perdoa ali, se o cara tá indo mal, ele vai cobrar. E tem gente que odeia, né? Pelo fato dele ter um sistema de jogo muito complexo, né? Um sistema de jogo que gosta da posse de bola, gosta de um futebol ofensivo, né? E muita gente acha que o Fernando Diniz não seria o treinador correto para comandar o Vasco. Porém, tem uma questão, tá? O Vasco negociando com o Fernando Diniz, mas ontem surgiu uma notícia vinda do jornalista Eduardo Lino, que trabalha na Sport TV, né? Ele deu um depoimento falando que existe uma grande possibilidade do Pedrinho efetivar o Felipe Loureiro no comando, né, como treinador definitivo da equipe do Vasco. E eu já vou dar minha opinião aqui. Eu sou totalmente contra a efetivação do Felipe. Nada contra o Felipe, não acho que é uma má pessoa, não acho que é um cara ali de má índole, nada disso. Porém, eu acho que não está pronto para ser treinador do Vasco. O cara tem o cargo ali de assessor do treinador, ele é meio que um diretor de futebol, mas não é treinador, né, cara? O Felipe foi treinador em 3 oportunidades, no Bangu, no Volta Redonda e na Ponte Preta. E nos 3 times que ele trabalhou, ele fez trabalhos horrorosos. Foi demitido das 3 equipes, nunca conseguiu implementar ali, né, um bom sistema de jogo. Eu acho que dar essa oportunidade para ele no Vasco agora seria uma loucura, seria um grande risco e seria realmente uma falta de responsabilidade muito grande do Pedrinho, né? Você vai colocar um amigo, você vai colocar um cara ali simplesmente porque você gosta dele, porque você tem proximidade com ele. Sinceramente, eu não acho que o Felipe esteja pronto aí para assumir esse cargo de treinador definitivo do Vasco da Gama. Acho que ele pode ficar como interino 1, 2, 3, 4 partidas, mas o Vasco tem que trazer um treinador mais tarimbado, né? Um treinador mais experiente, né? O Fernando Diniz, por exemplo, acho que é um nome que poderia assumir e dar conta do recado, né? Até porque o Vasco terá um mês para poder treinar essa equipe no mês de junho, vai ter um mês para contratar jogadores, lembrando que a janela internacional de transferências vai se abrir agora no final do mês de maio e a gente vai poder fazer uma reestruturação, né? Fazer ali uma reformulação desse elenco aí para o restante da temporada. Mas quero saber a sua opinião. O que você faria? Efetivaria o Felipe como treinador de forma definitiva? Faria esse risco? Colocaria ele aí nessa fogueira? Vai que ele perde do Palmeiras? Vai que ele perde do Porto Cabello? E aí, você vai mudar de ideia? Ou você ir atrás de um treinador mais experiente, um Fernando Diniz, enfim, um Tite, um Sampaoli? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Então, mais uma vez, pedir para você deixar o like, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!